sei se vídeo tem introdução mais. Não sei se... Como é que faz, gente? Ó, pega seu café, seu chá, sua água, como eu sempre falo, e vem costurar essa história com a gente. Então, eu não sei se eu vou botar uma vinheta ou não, mas eu tô feliz de poder estar trocando essa ideia com você, com vocês, né? Porque a gente fala muito de negócio da nova era e a gente vive um negócio da nova era, a gente sabe como é pauleira botar isso no mundo ao mesmo tempo que é uma delícia, né? E aí eu fiquei pensando esses dias, tipo, tá, mas o que que é um negócio da nova era, cara? Porque assim, às vezes fica muito lá em cima, ai, nova era e tal, mas assim, na prática, o que a gente tá vivendo aqui mesmo, que a gente descobriu como é, Senhor, sabe? E você que é a diva da... Eu precisava perguntar pra você. Para mim, negócios da nova era, ele tem alguns valores, né? Então, não é necessariamente um negócio espiritual, muito menos um negócio que seja só sobre autoconhecimento, pode ser qualquer nicho, pode ser qualquer negócio, de serviço ou de produto, né? Então, eu posso ter, por exemplo, um restaurante da nova era e um restaurante que não seja da nova era, porque atrás desse título que está até um pouco batido, né, que as pessoas estão colocando ele pesado demais, tem tem alguns valores que sustentam, né? Então, por exemplo, um dos valores que para mim é o mais importante é ver pessoas como pessoas, que é o negócio mais óbvio do mundo, Uhum. mas que a gente não faz. Então, a gente, desde a Revolução Industrial, a gente glorifica as máquinas, a gente coloca a produção como centro das empresas, até hoje a gente chama de recursos humanos, Uhum. né? Então, a gente trata as pessoas como recursos e Nossa, amiga, é muito real. diminui o ser humano, que é extremamente complexo, né? Então, o negócio da nova era, ele coloca as pessoas no centro. O primeiro pilar, assim. E quando a gente põe pessoas no centro, a gente coloca o cliente no centro, mas o funcionário também, que passa a ser um colaborador, né? Que ele deixa de ser só um recurso e passa a ser uma parte do ecossistema. E aí vem um outro valor, que é entender que negócios são partes desse ecossistema. Então, não é um restaurante isolado, usando esse exemplo, né? O restaurante, ele precisa dos fornecedores, ele precisa do cara que vai construir o restaurante, ele precisa do cara que vai cuidar da internet, da luz, do marketing, ele vai precisar do cara que vai trabalhar como garçom e etc. E esse ecossistema que envolve o seu negócio e o que está ao redor, quando a gente não olha para esse ecossistema, a gente olha só como pontinhos e isolados, assim, a gente está numa visão velha era, Velha que era. é isolacionista, né? Então Uhum. eu isolo o meu negócio do mundo e aí eu não consigo acompanhar as mudanças que estão acontecendo cada vez mais rápido. O meu cliente, ele muda de desejo e eu não consigo adaptar, né? E aí tem um terceiro valor, que é dinâmico. Um negócio da nova era, ele é dinâmico. E não porque ele tá sempre mudando. Eu pensei dinâmico, nossa, assim, a gente vive bastante dinamismo, né? Ele é dinâmico não porque ele é instável, mas porque na natureza tudo está mudando o tempo todo. Então, se a árvore, por exemplo, ela desse fruto o ano inteiro, ia ter um, um, um desafio naquele ecossistema, né? Algo ali na cadeia alimentar ia desestabilizar. Uhum. Então, esse dinamismo, ele traz para a gente essa flexibilidade mesmo. O negócio, ele está sempre olhando para o interno, mas ele também está olhando para fora, ele está em movimento, né? Ele é adaptável, ele é maleável. Uhum. E aí, de forma mais prática, assim, não é que o restaurante todo dia vai mudar o menu, mas ele está atento ao que o cliente está pedindo, mas também o que o funcionário, né, o colaborador, aquele indivíduo ali que é parte do ecossistema, está me pedindo. Uhum. Por que que tem que abrir de segunda a segunda? Será que se eu der 2 dias de folga para os meus funcionários, meus colaboradores, eu não vou ter uma qualidade muito melhor nos outros 5 dias ali? Será que o meu faturamento realmente Depende. depende de trabalhar de segunda a segunda naquele restaurante? Então, são vários. Eu acho que eu trouxe os que
E que às vezes até a gente consegue, porque pensa, né? Você tem um atendimento que é de melhor qualidade, porque o seu funcionário está mais feliz, aí as pessoas vão mais lá, porque principalmente, né? Por exemplo, trabalhando com tecnologia assim, uma das coisas que a gente mais vê na tecnologia é o quanto que o CX, que é uma parte forte, né, do ecossistema, que é o Customer Experience, no Brasil é muito forte dentro das empresas, porque o brasileiro é muito. Eles falam que o brasileiro é muito chato, né? Então, tipo, é muito exigente com o serviço. A gente tem muito essa coisa do serviço, da qualidade e tudo. É forte nosso. Então, geralmente as outras empresas vêm para cá para testar se o CX tá bom, porque se tá bom para o brasileiro, vai estar bom para o mundo inteiro. É mais ou menos isso, né? Mas realmente, tipo, se você pensando nisso, assim, eu realmente, se eu vou num lugar que sou bem tratada, eu volto muito mais lá do que num lugar que a comida seria XYZ, entendeu? Porque. E aí você tem um outro tipo de ecossistema ali, né, sendo alimentado. E as pessoas, assim, um outro pilar do negócio da Nova Era é o nível de complexidade, né? Então, não adianta querer olhar só para um indicador, né? Por exemplo, a gasolina é fundamental para o carro andar, Uhum. mas não é o objetivo do carro ter gasolina, o objetivo do carro é você se locomover, né? Então, a gente foca muito na gasolina e esquece que o objetivo do carro é se locomover, ou seja, a empresa, às vezes, isso acontece muito assim, analisar dados de forma errada, ou seja, fazer perguntas erradas, vão te colocar num viés errado de resposta ali, com a mesma base de dados, né? Então, se você está só olhando, por exemplo, o faturamento da empresa, esquecendo outros índices que talvez sejam mais importantes, você está ainda no negócio velha era. E como eu falei, a gente ainda está numa mentalidade, de forma geral, assim, coletiva, da Revolução Industrial, no sentido de produção e serviço, Uhum. né? Claramente a gente já teve um desenvolvimento, tivemos a Revolução Tecnológica, tudo isso aconteceu, mas dentro das empresas a gente ainda está com uma mentalidade ainda de porque a máquina, quanto mais tempo ela tiver ligada, mais ela está produzindo. E, infelizmente, a maioria das empresas enxergam os colaboradores nesse pilar. Quanto mais tempo ele tiver logado no Meets, ele está produzindo mais. E não é um para um, né? Não é cada hora que eu trabalho eu vou produzir mais. Se eu trabalhar 6 horas, eu vou produzir 6 vezes. Se eu trabalhar 8, eu vou produzir 8. Principalmente em trabalhos é, extremamente pessoais. Então, por exemplo, o atendente de telefone, às vezes ele fica 5 minutos ali no telefone, mas é uma ligação extremamente difícil que drenou a energia dele, Uhum. né? E que talvez se ele tivesse atendido 10 pessoas por 6 minutos, ele não teria ficado tão cansado. Então, como é que a gente mede esse movimento? Tirando o único índice que importa ser o faturamento final, no final do ano. E aí eu acho que não é minha área, a parte de recursos humanos de forma assim direta, mas entender e colocar as pessoas nesse centro traz para a gente a possibilidade de realmente experienciar um ecossistema, Uhum. porque tanto falando da parte de experiência do cliente, né? Não tem como eu criar uma experiência do cliente boa se o meu funcionário não tem uma boa experiência. Uhum. É tão óbvio e Até trivial, né, você falar isso, mas... nossa, que Mas o óbvio precisa ser dito, né, amiga? E uma coisa que eu acho muito massa por isso que eu acho que eu amo seu cérebro, assim. Eu amo você inteira, mas eu amo seu cérebro, porque ele formula as coisas de um jeito maravilhoso. Não, porque assim, você vive realmente isso, né? E quando eu vejo, por exemplo, o seu trabalho e a forma como você foi atendendo aos seus clientes, você acabou criando um ecossistema dentro das suas próprias clientes. Porque hoje eu conheço muitas delas, não todas, mas eu já comprei serviços delas que me ajudam hoje no meu servir. E eu já também vendi para muitos dos seus clientes ao mesmo tempo, né? Então virou um ecossistema e a gente percebo, né, o quanto que cada vez mais a gente vai expandindo isso.
Porque o ser humano, ele é social e é uma das nossas maiores forças é a gente ser social. Porque a natureza é social. E colaborativa. Uhum. Eu brinco que a árvore de laranja, ela não tá tentando fazer maçã, né? E ela não tá preocupada se o cogumelo vai decompor, a bactéria vai decompor a laranja que cai, né? Então, eu percebo que as empresas, à medida que vão crescendo, elas vão tentando abraçar o mundo, né? Com essa perspectiva da velha era, que é de competição, de que, por exemplo, se eu tô nesse setor e eu vendo um produto, né? Vamos supor, produto de cabelo, e deu certo, daí, não, agora eu quero produto para o corpo, agora eu quero produto para não sei o quê, e vai expandindo, né? E é interessante, né? É maravilhoso quando isso acontece, mas em muitos cenários, essa expansão, ela acontece quase como uma praga. Na natureza, tudo que cresce e que mata o que está ao redor é uma praga. No nosso corpo, a gente chama de câncer, mas na economia, a gente fala que é crescimento. A gente fala que é o Forbes mais 30. E não todos os Forbes, né? Tem muita gente foda lá que aparece, que inspira muito. Mas quando a gente realmente olha algumas corporações, algumas empresas assim, que vão comendo o mercado pelas beiradas, quando você vê, a empresa está em tudo. Ela é dona de tudo, de tantos segmentos que já nem consegue mais desassociar disso. E aí eu acho que essa complexidade que uma empresa da nova era precisa, de trazer esse lugar da colaboração, das pessoas no centro, entre outras coisas, nesse nível que essas empresas gigantescas chegam, como é que você sustenta uma coisa dessa? Uhum. Né? É tipo, nessa analogia de natureza, é um pasto gigante, né? Que tá ali desmatando todo o resto, destruindo o solo e tá ali, mas não beneficia o redor. O pasto beneficia a si mesmo, mas o resto não consegue Aproveitar. colher nutrientes daquilo. E aí, quando a gente está falando da relação do consumidor, do que está entregando, quando a gente faz só por fazer, ou o índice é só o dinheiro, ou a gente não coloca as pessoas no centro, tira esse lugar da colaboração e coloca um lugar de competição, né? Ignora os valores da nova era, a gente cria relações com o nosso cliente que são muito frágeis. Uhum. Porque quando eu não fiz algo pensando nele, qualquer outro algo substitui. Uhum. E o que você trouxe em relação às minhas clientes desse movimento de ecossistema, eu sinto que vem muito disso, né? De começar a construir esse lugar de colaboração como algo positivo. Porque a gente tem muito essa coisa de não vou compartilhar o que eu tô pensando, não vou perder mercado. Vou perder mercado. E a internet veio para destruir várias dessas coisas, reforçou algumas crenças, mas acho que nos deu a oportunidade de lembrar que a gente é um ser social e que tem muita coisa maravilhosa para vir disso também. Ai, obrigada por tomar esse café comigo, costurar essa história que a gente tá costurando. Eu amo. Eu amei. Eu que agradeço o convite. Estou aqui sempre para papear. Se deixar, a gente fica, né? Não, amiga, sério. Se deixar, eu acho que eu fico umas 5 horas